Que a paz do Senhor seja com cada um de vocês, amém? Amém. Quantos estão felizes de estar na presença do Senhor, em comunhão com os irmãos? Aleluias. Nós estamos num culto especial, culto da Santa Ceia do Senhor. Vamos abrir em João 3,16. João 3,16. Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você senta dando glória a Deus. A gente pede para abrir esse versículo, esse livro, né, para a gente ler esse versículo, mas creio eu que bem precisava, porque é um versículo que eu acho que desde pequeno, para quem está na igreja ou novo convertido, eu acho que é um dos primeiros versículos que nós aprendemos. Só que quando nós lemos, né, quando João escreve, porque Deus amou o mundo de tal maneira, a gente sabe que isso não veio simplesmente da cabeça de João. Provavelmente, se a sua Bíblia for igual à minha, esse versículo vai estar escrito de vermelho. Isso aqui Jesus estava conversando com Nicodemos. E Jesus tentando externar que Deus ele amou o mundo, mas o amou o mundo quanto? De tal maneira, não tem uma outra forma de nós entendermos a mais qual é essa tal maneira. Nós sabemos que ele amou o mundo tanto, muito, mas como? A nossa mente ela é limitada. E quando nós vemos, principalmente um culto como hoje, que é um culto de Santa Ceia, onde nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo, o que é isso? Como tudo aconteceu? Nós estamos acostumados a assistir filmes, relatos simplesmente, mas o que é isso que Jesus fez? Na sua totalidade, o que foi que aconteceu com Jesus? Por mais que eu sempre falo, gente, todo mundo que assistiu aí esse filme Paixão de Cristo, foi muito pouco. Deu para entender bem o que... Todo mundo assistiu, não assistiu? Deu para a gente ver o que foi que Jesus passou, mas isso ainda está na tela. E eu fui buscar para entender um pouco tudo aquilo que Jesus ele fez por causa desse amor que Deus nos amou de tal maneira. Então eu achei aqui alguns relatos e eu vou ler para vocês. Prestem atenção. Jesus ele entrou em agonia no Getsemane. O seu suor tornou-se gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relatou isso foi o médico, Lucas. O suar sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo e é produzido em condições especiais, excepcionais, e para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo, um terror, um susto, uma angústia de estar carregando
pecado dos homens. E isso esmagou Jesus. Tal tensão extrema romperam finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas, e o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, escorrendo por todo o corpo, indo até o chão. Eu estava vendo um relato de um homem que ele é diferente de nós. O organismo dele não aceita anestesia. E esse homem, ele descobriu que ele tinha um câncer. Então ele fez todos os exames e tem que operar. E ele viajou para os Estados Unidos para fazer essa tal cirurgia para a remoção desse câncer. E ele falou que quando ele chegou na sala de cirurgia, por ele não aceitar a anestesia não pegava nele, não fazia efeito nele, deram um sedante para ele, não funcionou também. E ele foi amarrado, porque ele precisava operar. E ele foi amarrado nos braços, todo o corpo, para que ele ficasse imóvel. E ali começou a cirurgia. E na hora que começou a cirurgia, os médicos, eles costumam marcar o horário. Então, clicou lá no cronômetro. E ali começaram a cortar esse homem. Camada por camada de sua pele, até chegar no câncer, retiraram o câncer, e ele com a sua consciência perfeita. Ele sentindo tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Depois que foi retirado o câncer, tudo começou a ser costurado novamente, camada por camada. Quando soltaram ele, e ele olhou para os seus braços e olhou, ele estava negro. Ele havia suado sangue. É só para entender o nível de tensão que leva isso a acontecer. Esse homem ficou deitado naquela mesa de cirurgia por 7 horas e 40 minutos sendo operado, sentindo tudo o que estava acontecendo. O medo, o terror, o susto, a angústia de estar carregando todos os pecados dos homens esmagaram Jesus. Conhecemos a farsa preparada pelos líderes religiosos, o envio de Jesus a Pilatos, o desempate entre Herodes e Pilatos teve que ceder. Mandou flagelar Jesus, o chicoteamento de Jesus. Os soldados tiram a roupa de Jesus e os prendem pelo pulso em uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, que nas pontas são fixadas lascas de chumbos e de ossos. Quem assistiu o filme deu para entender direito o que estava acontecendo. Esse flagelo, o problema não era na hora que batia, era na hora que puxava, arrancava. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado, e golpeiam com chicoteadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias de suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra a cada golpe. Jesus reage num sobressalto de dor, as forças se esvaíram, o suor frio impregna sua face, a cabeça gira, uma vertigem de náuseas, calafrios correm ao longo das costas, e se não estivesse preso pelos pulsos no alto, cairia numa poça de sangue. Depois do escarro, a coroação, com longos espinhos mais duro do que o de madeira de acácia. Os algozes entrelaçam e aplicam como uma espécie de capacete, e aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram na cabeça de Jesus, fazendo-o sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangram o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado a uma multidão feroz, entrega
Jesus para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus uma cruz. E Jesus caminha com os pés descalços naquele terreno irregular, cheio de pedregulhos. Soldados puxam com cordas por um percurso que é de até 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé atrás do outro. Frequentemente cai sobre os joelhos. O seu corpo estão cobertos de chagas e ferimentos. Quando cai por terra, o madeiro lhe escapa, escorrega e lhe fere o dorso. Chegando ao Calvário, dá-se o início da crucificação. Os carrascos despojam o condenado, tiram a roupa do condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas, nos ferimentos, e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gaze de uma ferida, sabe o que é isso? Cada fio do tecido adere e cola a carne viva. E ao levarem a túnica, se laceram as terminações nervosas postas sobre as descobertas pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. E toda aquela dor provoca uma síncope, que é a perda dos sentidos. Mas ainda não é o fim. O sangue volta a escorrer. Jesus é deitado de costas, as suas chagas se enchem de pequenos elementos. Colocam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas onde já haviam sido feito furo na madeira. Os carrascos pegam um prego, e um longo prego pontudo e quadrado apoia-se sobre o pulso de Jesus. E com um golpe certeiro de martelo, o batem e rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar a dor que Jesus deve ter provado. Uma dor lacinante, agudíssima, que difundiu pelos dedos, se espalhou pelos ombros, atingindo o cérebro. Uma dor insuportável que o homem pode provar. Ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos que provoca uma síncope e faz perder a consciência. Mas em Jesus não. O nervo é destruído só em parte. E a lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. E quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino bem esticada. E cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando uma dor dilacerante. Elevam Jesus. Os seus ombros se esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus se inclina para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que ele levanta a cabeça, recomeça pontadas agudas de dor. Pregaram-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus teve sede. Não bebeu desde a tarde anterior. Estava desidratado pela perda de tanto sangue. Seu corpo era uma máscara de sangue. Sua boca estava semiaberta. O lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima. Mas ele não pode engolir, tem sede. O soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja, com bebida ácida de uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura. De repente, um estranho fenômeno acontece no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem numa contração que vai se acentuando. Os bíceps esticados
e levantados, os dedos se curvando, é como se alguém fosse ferido de tétano. É isso que os médicos chamam de tetania, quando os sintomas se generalizam, os músculos dos abdômenes se enrijecem em ondas imóveis, em seguida os músculos das costelas, depois as do pescoço e logo depois os músculos respiratórios se enrijecem. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra, mas não consegue sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar como um asmático em plena crise. O seu rosto pálido, pouco a pouco se torna vermelho, depois se transforma num violeta purpúreo. Jesus é envolvido pela asfixia, seus pulmões, cheios de ar, não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor, os olhos saem fora de órbita, mas de repente algo acontece. De repente, algo acontece. Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Ele se esforça em pequenos golpes, se eleva, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se estendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam, o rosto recupera a palidez inicial. Mas por quê? Para que tanto esforço? Por que Jesus fez isso? Porque Jesus ele precisava bradar: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E logo depois o corpo de Jesus começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas sete frases pronunciadas por ele na cruz. A cada vez que ele quer falar, ele deve se elevar, tendo como apoio o prego dos pés. Irmãos, isso é inimaginável. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, a temperatura diminui, logo serão 3 da tarde. E depois de uma tortura que dura horas e horas, todas as suas dores, toda a sua sede, todas as câimbras, toda a asfixia, todo o latejar dos nervos medianos lhe arrancaram um lamento: Deus meu, por que me desamparastes? E Jesus grita: está consumado. E em seguida, num grande brado, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus morreu no meu lugar. Jesus morreu no seu lugar. A perfuração daquela cruz não era de Jesus. Os furos que foram feitos naquela cruz era para mim, não era dele. Por quê? Por quê? Por que Jesus morreu na cruz? Jesus morreu para que todo sofrimento pudesse ter fim. Essa é a última coisa que nós precisamos saber. Toda dor, todo choro, todo sofrimento um dia vai acabar. Meu irmão, um dia vai acabar.
Graças a quê? Graças ao sofrimento de Jesus. Todo lamento, todo sofrimento, todo choro vai deixar de existir. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 2,9 que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O bem que nos aguarda, aquilo que Deus tem para nós, é muito maior do que o mal que está sobre nós hoje. É muito maior. Não se compara. Esse é o Evangelho. Essa é a mensagem da cruz. Jesus, ele disse: no mundo vocês terão aflições. Só que Jesus, ele não parou por aí. Jesus, ele falou: tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. É por isso que você é vencedor. E mesmo que você não veja a sua vitória hoje, isso é uma promessa para a sua vida. Deixa eu te falar um negócio. O preço foi pago. O preço alto foi pago. Eu não sei em relação a vocês, mas agora eu entendo qual é o preço que Jesus pagou. Deu para vocês entenderem o que é que Jesus passou naquela cruz? Quando se fala que o preço foi muito alto, simplesmente a gente pensa que é uma morte. Não, não foi simplesmente uma morte. Houve todo um processo para que Jesus morresse. Até o derramar do seu sangue. Esse preço é inimaginável. Posso falar um negócio? Olha só, você não precisa se entregar na prostituição. Você não precisa se entregar para a corrupção. Você não precisa. Você não precisa mentir, você não precisa adulterar, você não precisa de coisa nenhuma desse mundo. Porque Jesus, ele venceu por você. Eu não consigo aqui, olha, Jesus venceu para que você hoje fosse vitorioso. Isso tudo que Jesus passou foi para mostrar para você que isso aí que você passa não tem nada a ver com o que ele passou. E se pelo que ele passou você consegue passar por essas mínimas coisas. Porque há 2000 anos Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele podia ter deixado tudo aquilo ali no monte do Getsemane, no jardim do Getsemane. Ele tinha a opção de falar: Deus, olha, não quero. E Jesus era como eu, era como você. Jesus, ele teve uma escolha. E ele escolheu fazer aquilo que Deus queria. Por pior que ele passasse para chegar no propósito que Deus tinha, ele falou: se precisar eu vou passar.
E passou. E 2000 anos se passaram e Jesus, agora, assentado na destra de Deus, Deus agora faz com que pessoas, seus filhos, sejam enviados ainda para fazer a mesma obra que Jesus. Eu costumo dizer, Judas foi esperto. Vendeu Jesus por 30 moedas. Por que nós traímos Jesus? Por nada. Por que nós deixamos Jesus? Por nada. Onde estão aqueles que o Senhor procura? Onde estão aqueles que falam assim, Senhor, que venha o teu reino, que faça a tua vontade e não a minha? Onde estão aqueles que Deus procura? Onde estão aqueles que são verdadeiros adoradores? Onde estão aqueles que fazem como Jesus lá no Getsemane e respondem para Deus, sim, eu vou cumprir a tua obra? Se Jesus tivesse negado, hoje a história seria completamente diferente. Se Jesus tivesse falado, olha, Deus, eu não vou morrer. Deus, olha, isso é muito pesado para mim. Eu não quero isso. A história hoje seria diferente. Porque você estava destituído da glória de Deus. E esse preço foi pago para que hoje você estivesse aqui. Então não existe nada, absolutamente nada, como em Hebreus fala, ai daquele que profanar o sangue da aliança. Esse sangue que foi derramado com tanta tortura, com tanto sofrimento, ele não pode ser profanado. E Deus requer de você isso hoje. Deus requer de nós hoje uma transformação de vida. É por isso que quando Jesus, Paulo estava ensinando como faria a Santa Ceia, olha, você sabe como é que você está. Não pisa nesse sangue, nesse corpo que foi moído por você. Não profane o sangue que foi derramado por você. Deus procura pessoas até hoje para fazer aquilo que Cristo fez. Quem são as pessoas que dizem sim a isso? Não adianta pensar, olha, você pode escapar de mim, você pode escapar dos pastores, você pode escapar dos irmãos, mas o olhar de Deus está sempre sobre você. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Eu sou democrático, Deus não é. Não deixa Deus pesar a mão sobre a sua vida por você profanar toda a obra da cruz. Porque a palavra diz que maldito aquele que foi pregado no madeiro. Jesus não carregava sobre ele nada.
mas Ele se fez maldito. Ele tomou a nossa maldição para que hoje você estivesse aqui. Vou pedir para você curvar a sua cabeça. Senhor, nós entendemos, Pai, a obra de Teu Filho Jesus Cristo naquela cruz. Eu peço, Pai, que o Senhor incline agora para cada um que está aqui nesta igreja. Pai, nós não podemos continuar como nós estamos. Pai, nós não podemos continuar andando nos caminhos que nós estamos andando. Pai, nós precisamos, como Jesus, Ele precisava daquele ar. É assim que nós precisamos de Ti, Deus. Pai, nós queremos falar como Jesus nos ensinou. Olha aqui, venha e estabeleça o Teu reino. Mas não nesse mundo, em nós. Que a Tua vontade, Pai, e não a nossa, seja feita. Que seja cumprida a Tua vontade nas nossas vidas. Pai, nós queremos estar manchados com este sangue que foi derramado na cruz. Nós queremos ter essa marca. A marca do Teu Filho, que há 2000 anos atrás entregou, passou por toda essa tortura por nós. Pai, nos perdoa. Como Teu Filho mesmo disse, nós não sabemos o que nós estamos fazendo. 2000 anos se passaram e nós ainda colocamos Jesus naquela cruz. Aquele que entregou a vida por nós. Nós ainda o crucificamos. Nós profanamos o sangue da aliança, e como a Tua palavra diz, ai daquele que fizer isso. Senhor, então vem até nós, transforma o nosso coração, transforme as nossas mentes. Espírito Santo, toma conta de cada um que está aqui agora. Deus, o Senhor sonda o coração de cada um. E que cada um, Pai, seja transformado agora. Que aquilo que foi feito há 2000 anos atrás, a obra daquela cruz, se manifeste hoje neste lugar. Mesmo sabendo que somos fracos, mas nós sabemos que o Teu poder ele se manifesta na nossa fraqueza. E que mesmo nós sendo fracos, é aí que nós somos fortes. Porque a Tua graça nos basta. Senhor, a Tua graça nos basta. Senhor, a Tua graça nos basta. Reaviva, Senhor, a chama do Espírito em nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.
Obrigado, Senhor. Ainda não entendemos o que Jesus disse com Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira. A nossa mente ainda é muito limitada, por mais que eu entenda tudo isso aqui que nós falamos, o tamanho do amor que Jesus teve por mim e por você, o tal maneira ainda continua muito vago por tamanho amor. Mas uma obra foi feita por nós. Uma obra foi feita por cada um de nós. E é essa obra que nós celebramos hoje. É essa morte que nós celebramos hoje. Porque a vida de Jesus, ela não fez absolutamente nada para mim e para você. Mas nessa sexta-feira, aonde ele foi pregado naquela cruz, quando ele disse: Pai, a ti eu entrego o meu espírito, e expirou isso aqui, ó. O espírito saiu. Ali houve uma transformação na minha e na sua vida. Ali Jesus te tornou um vencedor. Meu irmão, você não precisa se entregar a nada desse mundo. Jesus, ele, com tudo isso, ele carregou uma cruz, mais de 50 quilos, por 600 metros, até o Monte da Caveira, o Gólgota. Ele provou que Deus não te dá nada que você não consiga carregar. Nós vamos participar agora